Olá a todos, eu sou o professor residente Matheus Nunes. Nesse momento estaremos respondendo questões da OBMEP do ano de 2012, da fase 1 do nível 3. Primeira questão. Um quadrado de lado 1 cm roda em torno de um quadrado de lado 2 cm, como na figura. Partindo da posição inicial e completando um giro cada vez que um de seus lados fica apoiado em um lado do quadrado maior, ou seja, ele só completa o giro quando sua face toca a face do quadrado maior. Aí a pergunta é: qual das figuras a seguir representa a posição dos dois quadrados após 2012 giros? Então bora lá, bora responder essa questão. Primeiramente a gente observa o seguinte, que o quadrado menor faz 8 movimentos para voltar à sua posição inicial. Observe o seguinte, no primeiro giro ele vem para essa posição, no segundo giro ele vem para essa posição, no terceiro giro ele vai ficar aqui, mais ou menos aqui, no quarto giro aqui, no quinto giro aqui, no sexto giro ele vai vir para essa posição, no sétimo giro ele vem para essa posição e no oitavo giro ele volta à sua posição inicial. Com essa informação, faremos a razão entre o número total de giros e a quantidade de giros necessária para que o cubo menor volte à posição inicial. Ou seja, a gente pega 2012 e divide para 8, que é igual a 251 mais 4. O que é que isso quer dizer, esse 251 mais 4? Esse 251 mais 4 está me dizendo que esse quadradozinho inicial vai dar 251 voltas completas e voltar para a sua posição inicial. E após isso, essas 251 voltas completas, ele vai dar mais 4 giros. Aí ele vem aqui, um giro, 2 giros, 3 giros, 4 giros. Logo, a figura que representa a posição dos dois quadrados após 200 ou 2012 giros está representada pela letra A. Segunda questão. Renata montou uma sequência com palitos de fósforo seguindo o padrão indicado na figura. Um desses triângulos foi construído com 185 palitos de fósforo. Quantos palitos tem ao lado desse triângulo? Ou seja, o que ela está perguntando aqui é que quantos palitos vai ter no lado do triângulo? Por exemplo, a gente já observa esse primeiro triângulo aqui, ele tem um palito em seu lado. O segundo triângulo tem 3 palitos do seu lado. O terceiro triângulo tem 3 palitos do seu lado. O que ela quer saber é o triângulo que é formado por 185 palitos vai ter quantos palitos em seu lado. Aí para isso a gente vem aqui, a gente observa que a cada nova sequência do triângulo, o número de triângulos aumenta em 1, ou seja, a cada novo triângulo desses, a próxima sequência terá um triângulo a mais que o anterior. Então, podemos representar essa sequência aqui da seguinte forma. 3 mais 1, que representa o primeiro triângulo. Aí 3 vezes 2, que representa a segunda sequência. 3 vezes 3, que representa a terceira sequência, e assim sucessivamente. Até chegar em 3 que multiplica n, onde n é um número inteiro infinito, que a gente chama de enésimo número, que é igual a 3 que multiplica 1 mais 2, ou seja, isso aqui tudo é igual a 3 que multiplica 1 mais 2 mais 700 mais o enésimo número, que eu posso simplificar na seguinte expressão: 3n é igual a n mais 1, isso tudo sobre 2. Para sabermos em qual triângulo foram usados 135 palitos, devemos resolver essa equação igualando ela ao resultado, que seria 135 palitos. Então, 3n que multiplica n mais 1
isso aqui dividido por 2 é igual a 135. 3n que multiplica n mais 1 é igual a 135 que multiplica 2. N que multiplica n mais 1 é igual a 270 sobre 3. Então, meu n que multiplica n mais 1 é igual a 90. Por expressão, nós vemos que a raiz dessa equação aqui é igual a n igual a 9. Se eu pegar aqui, 9 que multiplica 9 mais 1, esse 9 mais 1 vai ser 10. Então, 9 que multiplica 10 é igual a 90. Logo, o triângulo que estamos procurando é o nono triângulo da sequência. Se é o nono triângulo da sequência, quer dizer que ele vai ter 9 triângulos em seu lado. Porque aqui, observe o seguinte, se esse aqui é o terceiro triângulo da sequência, ele tem 3 triângulos do seu lado, o nono triângulo da sequência terá 9 palitos do seu lado. Ou seja, a alternativa correta é a letra D. Terceira questão. Júlio escreveu todos os números de 1 a 1000. Depois ele apagou o número 3 e, em ordem crescente, prosseguiu apagando os números que eram a soma de 2 números não apagados. Quantos números restaram quando João terminou a tarefa? Aí aqui, a gente observa que ele escreveu o 1, o 2, apagou o 3, aí escreveu o 4, apagou o 5 e o 6. Aí assim, apagando alguns números a mais, obtemos a figura acima e notamos que o seguinte padrão, o número que não foram apagados são os 1, 2 e os da forma 3, que multiplica n mais 1 para n maior ou igual a 1. Para verificar que esse padrão se estende até 1000, distribuímos os números de 1 a 1000 na seguinte tabela. Aqui nós temos o número 0 é igual a 3 elevado a 3 vezes n mais 1 para n igual a 0, fica 0 mais 1, que é igual a 1. 3n mais 2 fica 0 mais 2. 3 que multiplica n mais 1 fica 3 que multiplica n, que é 0, 3, mais 3 que multiplica 1, 3. E assim sucessivamente. Aí até a gente chegar aqui no 332, que eu tenho 997 para 3 que multiplica n mais 1. Para 3n mais 2, eu tenho 998. Para 3 que multiplica n mais 1, eu tenho 999. Para 1000, eu só tenho o resultado para 3 que multiplica n mais 1. Ou seja, 3 que multiplica n mais 1 é válido para essa forma aqui. Ó. Quer dizer, o 1000 é válido para a forma 3 que multiplica n mais 1. Aí, ó, a primeira coluna daquela tabela que estava anterior lista os números que deixam resto 1 quando divididos por 3, isto é, os números na forma 3 que multiplica n mais 1. Analogamente, a segunda coluna lista os números que deixam resto 2 quando divididos por 3, e a terceira lista da coluna lista os múltiplos de 3. As casas de cor cinza indicam os números apagados. O padrão indicado por n igual a 4 se repete até o final da tabela. De fato, para n igual a 5, o número da primeira coluna só será apagado caso ele seja a soma de dois números não apagados anteriormente. Mas isso não pode acontecer, pois a soma de um número anterior da primeira coluna com 2 está na terceira coluna. Por quê? 3 que multiplica n mais 1 mais 2 é igual a 3 que multiplica n mais 1. E a soma dos números anteriores da primeira coluna está na segunda coluna. Pois 3 que multiplica n mais 1 mais 3 que multiplica n mais 1 é igual a 3 que multiplica n mais 2. Assim, o próximo número da primeira coluna é da forma 3n mais 1. Não será apagado e os números de 3 elevado a n mais 2, que é igual a 3 elevado a n mais 1, e
3 que multiplica n mais 1 é igual a 3 que multiplica n mais 1 mais 2. À sua direita serão apagados. Usando esse argumento, linha após linha, vemos que os números não apagados na tabela serão exatamente os números da primeira coluna, que são os da forma 3n mais 1. Na tabela nós vemos que há 333 números na forma 3n mais 1 entre 4 e 1000, incluindo os extremos. Acrescentando 1 e 2, nós teremos 335 números não apagados. Quarta questão. 5 cartas inicialmente dispostas como na figura, A de paus, 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus e 5 de paus, serão embaralhadas. Em cada embaralhamento, a primeira passa a ser a segunda passa a ser a quarta, a terceira passa a ser a primeira, a quarta passa a ser a quinta e a quinta passa a ser a terceira. Aí a pergunta é, qual será a primeira carta após 2.202 embaralhamentos? Então, bora verificar o seguinte. Bora começar listando a posição das cartas fazendo embaralhamento sucessivo. Começando pela primeira posição, que é A de paus, 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus, 5 de paus. Aí após o primeiro embaralhamento eu tenho 3 de paus, A de paus, 5 de paus, 2 de paus e 4 de paus. No segundo embaralhamento eu tenho 5 de paus, 3 de paus, 4 de paus, A de paus e 2 de paus. No terceiro embaralhamento eu tenho 4 de paus, 5 de paus, 3 de paus, ou 2 de paus, 3 de paus e A de paus, e assim sucessivamente, até que eu chego bem aqui no quinto embaralhamento e observo o seguinte. Quando eu chego no quinto embaralhamento, a posição das cartas volta à sua posição inicial, que é A de paus, 2 de paus, 3 de paus, 4 de paus e 5 de paus. Então isso quer dizer que a cada 5 embaralhamentos, as cartas voltam à sua posição inicial. Dessa forma, eu posso dizer que 2.202 embaralhamentos é o mesmo que 5 que multiplica 402 mais 2. O que eu quero dizer com essa expressão aqui é que, após eu embaralhar essas cartas, seguindo as instruções do enunciado 412 vezes, ou 2.012 vezes, eu vou obter o resultado do segundo embaralhamento. Por quê? Após 402 embaralhamentos, ele volta à sua posição inicial e para completar as 2.212 os 2.212 embaralhamentos, ele adiciona mais duas depois da posição inicial. Então, a primeira carta do embaralhamento de número 2.212 é o 5 de paus, ou seja, a letra E. Dois carros A e B partem de Quixajuba ao mesmo tempo pela estrada que vai para Pirajuba. No gráfico ao lado, a linha contínua e a linha pontilhada representam respectivamente a distância de A e B a Quixajuba, ou seja, a distância de A Quixajuba e a distância de B a Quixajuba. Ao longo da estrada, em função do tempo, qual dos gráficos abaixo representa a distância entre os dois carros ao longo da estrada em função do tempo? De acordo com o gráfico do enunciado, esse gráfico aqui, no instante que o tempo é zero, aqui, os carros estarão juntos, pois partem ao mesmo tempo, até o tempo 1. Os dois carros se afastam de Quixajuba com a velocidade de A, ou seja, a velocidade desse aqui de A, maior que a de B. A distância entre eles aumenta. Quando, no tempo 1, a distância entre os dois carros é igual a 100 menos 25, que é igual a 75 km. De t igual a 1
a t igual a 4, do tempo igual a 1 e do tempo igual a 4, o carro A fica parado enquanto o carro B mantém sua velocidade inicial, diminuindo a distância entre eles. Quando, no tempo 4, aqui ó, no tempo igual a 4, o carro B alcança o carro A, continua se afastando a uma velocidade um pouco maior. Quando t é igual a 5, a distância entre o carro A é igual a 150 menos 50, que é igual a 100 km. Em cada um dos intervalos, consideramos a velocidade dos carros são constantes, de modo que a distância entre eles varia linearmente com o tempo. O único gráfico coerente com esses fatos é o gráfico da alternativa A, ou seja, esse gráfico aqui. Sexta questão. Dois pontos na superfície de um cubo são opostos se o segmento de reta que os liga passa pelo centro do cubo. Na figura, vemos a planificação de um cubo na qual as faces destacadas em cinzenta foram divididas em 9 quadradinhos iguais. Quando os cubos forem montados, qual será o ponto oposto a P? Na planificação original, essa daqui que está à esquerda, observe que os segmentos destacados formam uma aresta no cubo, ou seja, esses dois segmentos aqui vão formar uma aresta no cubo. Então, eu posso substituir essa planificação aqui por essa daqui, que no final vai ser a mesma coisa. A única coisa que muda é a posição dessa planificação aqui, que gira 90 graus para a esquerda. Aí, observamos então que o ponto do cubo, ao montar o cubo, os pontos P, esse ponto aqui P, o ponto D e o ponto C estão à mesma distância da face I, da primeira face. Logo, nem C nem D são opostos a P. Do mesmo modo, P, aqui, ó, P, A ficarão à mesma distância da face 2. Logo, A também não é oposto a P. Finalmente, o ponto E, que é oposto, que é o oposto do ponto central da face, onde aparece P. Assim, o oposto de P é o ponto B, ou seja, esse ponto aqui. A alternativa correta é a letra B, o ponto B. Sétima questão. Quantas vezes 17 ao quadrado deve aparecer dentro do radical na igualdade raiz de 17 ao quadrado mais 17 ao quadrado mais reticências mais 17 ao quadrado para ser igual a 17 ao quadrado mais 17 ao quadrado mais 17 ao quadrado, para que ela seja verdadeira? A expressão dada pode ser escrita como raiz de n mais 17 ao quadrado, que é igual a 3 que multiplica 17 ao quadrado. Sendo n o número de parcelas de 17 ao quadrado, pode aparecer dentro do radical elevando os dois lados dessa expressão ao quadrado. Então, nós temos que n, que multiplica 17 ao quadrado, é igual a 9 que multiplica 17 à quarta, onde n é igual a 9 que multiplica 17, ou n é igual a 9 que multiplica 17 ao quadrado, que é igual a 2.601, alternativa E. Oitava questão. A figura mostra um retângulo ABCD, decomposto em dois quadrados e um retângulo menor, o retângulo BCFE. Quando BCFE é semelhante ao retângulo maior ABCD. Dizemos que ABCD é um retângulo de prata e a razão de AB por AD
é chamada de razão de prata. Então, qual é o valor da razão de prata? Da semelhança de retângulo, nós temos da semelhança dos retângulos ABC e BCFE, ou seja, esse triângulo maior por esse triângulo menor, nós temos que AD sobre AB é igual a BE sobre BC, que é igual a AB menos 2AD sobre AD, que no final vai ser igual a AB sobre AD menos 2. Assim, AB sobre AD é igual a x, que é a razão de prata. Então, nós temos que 1 sobre x é igual a x menos 2. Então, x menos 2 menos 2x menos 1 é igual a 0. A única raiz positiva para essa equação de x é igual a x sendo 1 mais raiz de 2. Ou seja, a razão de prata é 1 mais raiz de 2, a letra C. Nona questão. No quadriculado 5×5, ao lado, colocamos os números de 1 a 25. 1 em cada casa, de modo que a soma dos números que aparecem em cada linha, coluna e diagonal é a mesma. Sabe-se que a soma dos números que aparecem na casa cinzenta é igual a 104. Qual é o número que aparece na casa central? Notamos primeiro que a soma dos números de 1 a 25 é 25 que multiplica 25 mais 1, dividido para 2. Isso aqui vai ser igual a 325. A soma dos números em uma linha, coluna ou diagonal é então 325 dividido para 5, que é igual a 65. As casas brancas do tabuleiro consistem de uma linha, uma coluna e duas diagonais. Uma linha, uma coluna e duas diagonais. Todas cruzando a casa central. Denotamos por x o número da casa central e lembrando que a soma dos números da casa cinzenta é 104. Então, nós temos que 4 que multiplica 65 menos 3x é igual a 325 menos 104. E segue que x é igual a 3, ou 13. Então, a alternativa correta da nona questão é a letra A. Décima questão. Na figura ABD é um quadrado de lado 1 e arcos BD e AC, que tem centros A e B, respectivamente. Os círculos tangenciam esses arcos em um lado do quadrado, como está indicado na figura. A pergunta é: qual é a razão entre os raios do círculo maior e do círculo menor? Observe que nessa figura aqui, nós marcamos o ponto O do círculo maior e o ponto que o tangencia com o lado AB, M. Por simetria, eu tenho que M é ponto médio do segmento AB. Logo, a M é igual a 1 sobre 2. Marcamos também o ponto T, que é a tangência desse círculo maior com o segmento BD, ou com o arco BD. E é sabido que os pontos A, O e T estão alinhados. Então, seja R o raio do círculo maior, então AO é igual a 1 menos R. E o teorema de Pitágoras aplicado ao triângulo AMO, esse triângulo aqui, nos dá que 1 menos R ao quadrado é igual a R ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado. Então, meu R vai ser 2 sobre 8. Em raciocínio análogo, eu tenho que o triângulo BMP, onde P é o centro do círculo menor, mostra que 1 mais S ao quadrado é igual a 1 menos S ao quadrado mais 1 sobre 2 ao quadrado, onde S é o raio do círculo menor. E segue que S é igual a 1 sobre 16. Logo, R, a razão do raio do círculo maior com o raio do círculo menor, vai ser igual a 6. Alternativa correta, a letra D. 11ª questão. Dois trens viajam com velocidade constante
Em comparação com o trem mais rápido, o trem mais lento demora 5 minutos a mais para percorrer 6 km, no intervalo de 20 minutos. Percorre 4 km a menos. Qual é a velocidade em km por hora do trem mais rápido? Seja R maior que S, as velocidades dos dois trens por km por minuto, e T, o tempo em minutos, que o trem mais rápido leva para percorrer 5 km, o enunciado diz que R, que multiplica T mais 5, é igual a ST, que é igual a 6 e 20R, que é igual a 20S menos 4. Da primeira expressão, tiramos que R é igual a 6 sobre T mais 5. E S é igual a 6 sobre T. Da segunda, nós tiramos que S menos R é igual a 1 sobre 5. E substituindo, nós temos o quê? 6 sobre T mais 5 menos 6 sobre T é igual a 1 sobre 5. Ou seja, T ao quadrado é igual a 5T menos 150, que vai ser igual a 0. A raiz positiva dessa equação é que T é igual a 10. Então, seja S 6 sobre 10, que é o mesmo que T sobre 5, então a velocidade desse trem em km por minuto é igual a 0,6 km por minuto, que é o mesmo que 36 km por hora. Então a alternativa correta é a letra E. Décima segunda questão. A figura mostra um trapézio ABCD, de base AB e CD. E o ponto E, que é o ponto de encontro das duas diagonais, da diagonal AC e DB. Os triângulos ABE e CDE têm áreas A e B, respectivamente. A pergunta é, qual é a área desse trapézio? Então, para resolver essa questão, nós vamos denotar que ABC é a área do triângulo ABC e, analogamente, para os outros triângulos. Primeiramente, observamos que o triângulo ABD é igual a ABC, pois esses triângulos têm a mesma altura e a base AB. AB. Comum. Logo, AED é igual a ABD menos ABE, que é igual a ABC menos ABE, que é igual a BCE. Ou seja, os dois triângulos brancos na figura têm a mesma área que denotamos para x, que denotaremos por x. Por outro lado, o triângulo AED e o triângulo ECD têm a mesma altura relativa à base AE. E EC então podemos concluir que x sobre b, onde x, como a gente já tinha denotado, é a área do triângulo BCE, é igual a AED sobre DCE, que é igual a AE sobre EC, e analogamente nós temos que A sobre x é igual a ABE sobre BCE, que é igual a AE sobre EC, logo AX é igual a x sobre b, onde x é igual a raiz de AB. Finalmente, a área do trapézio é dada por A mais 2x mais b, que é igual a 2 mais 2 raiz de AB, mais b, que é igual a raiz de A, que multiplica a raiz de B, elevado a 2. Ou seja, a alternativa correta, letra C. 13ª questão. Para fazer várias blusas iguais, uma costureira gastou R$ 2,90 para comprar botões de 4 centavos e
e lenços de 7 centavos. Ela usou todos os botões e lenços que comprou. Quantas blusas ela fez? Bora lá. A costureira gastou R$ 2,99. Como as blusas são iguais, em cada uma foi gasta a mesma quantidade. Logo, o número N de blusas é o divisor de 299. Como 299 é igual a 13 vezes 23, e tanto 13 quanto 23 são primos, as possibilidades para N são 1, 13, 23 e 299. O enunciado exclui a possibilidade de N ser igual a 1, já que são várias blusas, e a possibilidade de N ser igual a 299. É excluída observando que, como um botão custa 4 centavos, a quantidade gasta em qualquer blusa é maior que 1 centavo. Se N é igual a 23, o total de botões e lenços gastos em cada blusa seria 13 centavos. O que pode acontecer, pois não é possível gastar exatamente 13 centavos com botões de 4 centavos e laços de 7 centavos. Então só resta a possibilidade de N igual a 13. Nesse caso, o total gasto em botões e lenços de cada blusa é de 23 centavos, que corresponde a 4 botões e um laço, ou seja, a alternativa correta é a letra E. Na 14ª questão. Na figura, os segmentos AC, CE e EB têm o mesmo comprimento, e os ângulos ACE e BCD são retos. E a área do triângulo ACE é 1. Então, qual é a área do triângulo ABC? Então, bora lá. Seja AC igual a CE e que é igual a EB, que é igual a X, como o triângulo ACE é retângulo em C, obtemos, pelo teorema de Pitágoras, que AE ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, que é igual a 2x ao quadrado, onde AE é igual a x raiz de 2. Observamos agora que o triângulo EBC, esse triângulo aqui, EBC, é isósceles, ou seja, esses dois lados são iguais, e a base é BC. Segue que seu ângulo B e C, esses dois ângulos aqui, são iguais. Ou seja, esses dois ângulos são, vamos chamar eles de alfa. Marcamos também os ângulos alfa, que é esse ângulo aqui de C, e delta e beta, que é esse ângulo aqui de D. Do fato do triângulo BCD ser retângulo em C, esse triângulo aqui BCD, esse ângulo bem aqui ser retângulo, então obtemos que alfa é igual a 90 graus menos y e beta é igual a 90 graus menos y, ou seja, alfa é igual a beta. Logo, o triângulo CED, esse triângulo aqui CED, é isósceles e DE é igual a EC, que é igual a x. Os triângulos ABC e CDE têm suas bases AB e DE sobre a mesma reta AB. Logo, a sua altura relativamente a essa base são iguais. Portanto, a razão entre as áreas é igual a AB, esse segmento AB, dividido pelo segmento DE. Como AB é igual a AE sobre EB, isso é igual a x raiz de 2 mais x, que é igual a x raiz de 2 mais 1. E DE é igual a x. Então, segue que a razão é a área de ABC sobre a área de CDE, que é igual a AB sobre DE, que é igual a x raiz de 2 mais 1 sobre x. Então, a razão entre as áreas dos dois triângulos vai ser raiz de 2 mais 1.
E como a área do triângulo CDE é igual a 1, concluímos que a área de ABC é igual a raiz de 2 mais 1, ou seja, a alternativa C. 15ª questão. Para a decoração da festa junina, Joana colocou em fila 25 bandeiras azuis, 14 brancas e 10 verdes, sem nunca deixar que duas bandeiras da mesma cor ficassem juntas. O que podemos concluir com certeza dessa informação é: letra A. Nas extremidades da fila irá aparecer uma bandeira azul e uma bandeira branca. Essa alternativa é impossível, porque se eu tiver uma branca na extremidade, em algum momento eu vou ter duas azuis se encontrando, o que vai contra o enunciado. Letra B. Há 5 bandeiras consecutivas nas quais não aparece a cor verde. Essa informação é verdadeira. Eu posso ver que no início eu tenho mais de 5 bandeiras antes de começar a ter bandeira verde. Logo, a alternativa correta é a letra B. Mas ainda assim vamos verificar as demais. Letra C. Há pelo menos uma bandeira branca ao lado de uma verde. Essa alternativa também é possível porque se em algum momento eu tiver uma bandeira branca ao lado de uma verde, eu vou ter que ter em outro momento um azul do lado de outra azul, o que também vai contra o enunciado. Pelo menos 4 bandeiras azuis têm uma branca do lado. Essa alternativa também é correta, porque como a gente pode ver, eu só tenho bandeiras azuis entre bandeiras brancas aqui nessa parte inicial. E eu tenho 1, 2, 3 e só. A partir desse momento eu vou ter uma bandeira azul entre uma verde e outra branca. E assim sucessivamente. Logo, essa alternativa também está incorreta. Letra E. Não existe um grupo de 3 bandeiras consecutivas nas quais todas as... Me corrigindo. Letra E. Não existe um grupo de 3 bandeirinhas consecutivas de cores todas diferentes. Na verdade, esse grupo existe bastante. Aqui eu tenho um grupo de verde, azul e branca, o que já contradiz essa afirmação. Logo, a única alternativa correta aqui vai ser a letra B. 16ª questão. 3 casais fizeram compras em uma livraria. Vitor comprou 3 livros a mais do que Lorena e Pedro comprou 5 livros a mais que Cláudia. Cada um dos homens comprou 4 livros a mais do que sua respectiva esposa. Lorena e Cláudia compraram mais livros do que Bianca, que só comprou 3 livros. A pergunta é: qual das seguintes afirmações é verdadeira? Então vamos lá. Vamos utilizar a letra H para indicar um homem cujo nome não aparece no enunciado. Então, a flecha que vai de Cláudia até Pedro indica com mais 5, quer dizer que Pedro comprou 5 livros a mais que Cláudia. Analogicamente, para as outras flechas, as flechas que saem de Bianca para Lorena e Cláudia indica que ambas compraram um livro a mais que Bianca. Mais abaixo, vamos explicar as flechas que correspondem a dados do enunciado. Como Pedro comprou 5 livros a mais que Cláudia, aqui nós temos que Pedro comprou 5 livros a mais que Cláudia, e cada homem comprou 4 livros a mais que a sua esposa, segue que Pedro não é marido de Cláudia. Então, dando continuidade, por outro lado, Pedro comprou 5 livros a mais que Cláudia, que comprou mais livros que Bianca. Logo, Pedro não é o marido de Bianca, ou seja, ele é o marido de Lorena. Indicamos essa conclusão do diagrama colocando o nome de Pedro e Lorena em vermelho e marcando a flecha que os liga com mais 4. Como Pedro comprou 5 livros a mais que Cláudia e 4 livros a mais que Lorena, segue que Lorena comprou um livro a mais que Cláudia, o que nos dá a flecha que liga Cláudia a Lorena. A flecha que liga Cláudia a Vitor, passando por Lorena, mostra que Vitor comprou 4 livros a mais que Cláudia. Como Cláudia comprou mais livros que Bianca, segue que Vitor comprou mais
comprou pelo menos 5 livros a mais que Bianca. Logo, Vitor não é o marido de Bianca. Ou seja, ele é o marido de Cláudia. E indicamos essa conclusão colocando seus nomes em verde e ligando Bianca e a mulher. Logo, Bianca é a mulher de H. Assim, ligamos esses dois por uma flecha com mais 4 e colocamos seus nomes em azul. Notamos ainda que Pedro comprou 6 livros a mais que Bianca. Como H comprou 4 livros a mais que Bianca, segue que Pedro comprou mais livros que H. Finalmente, observamos que Pedro comprou mais livros, ou comprou 4 livros a mais que Lorena, e Vitor comprou 3 livros a mais que Lorena. Segue que Pedro comprou um livro a mais que Vitor. Conforme indicado, podemos analisar as alternativas. A letra A é falsa, pois Pedro comprou um livro a mais que Vitor. A letra B é falsa, pois Pedro é o marido de Lorena. A letra C é a verdadeira, pois Pedro comprou mais livros do que Vitor e que H. A letra D é falsa, pois Lorena comprou um livro a mais que Cláudia. E a letra E é falsa, pois Vitor é o marido de Cláudia. Ou seja, a alternativa correta é a letra C. 17ª questão. Na figura, as retas R e S são paralelas e a distância entre elas é 2 centímetros. A reta R A reta T forma um ângulo de 45 graus, essa reta T aqui forma um ângulo de 45 graus com a reta R. Ou seja, esse ângulo aqui e esse são 45 graus. Os círculos do centro, com o centro A e C, tangenciam a reta T nos pontos B e D e, respectivamente, também tangenciam as retas R e S. Qual é a área em centímetros quadrados do quadriculado ABCD? A diagonal AC do quadriculado ABCD é paralela às retas S e T, pois A e C estão à mesma distância, que é 1 centímetro, das retas. Como R e T fazem um ângulo de 45 graus, segue que C é D é igual a 45 graus. E como C é D, quero dizer CD é igual a 90 graus, o triângulo CDE é isósceles e temos que ED é igual a CD, que é igual a 1 centímetro. Do mesmo modo, nós temos que AB é igual a AE, que é igual a 1 centímetro. E segue que ABCD é um losango de lados 1 de 1 centímetro, diagonais AC e BD, que dividem esse losango em 4 triângulos da mesma área. Como a área do triângulo AEB é AB, que multiplica BE sobre 2, vai ser igual a 1 sobre 2. Logo, a área de ABCD é 4, que multiplica 1 sobre 2, e vai ser 2 centímetros quadrados. Alternativa correta, letra B. 18ª questão. 6 amigos, entre eles Alice e Bernardo, vão jantar em uma mesa triangular, cujos lados têm 2, 3 e 4 lugares, como nessa figura. De quantas maneiras esses amigos podem se sentar-se à mesa de modo que Alice e Bernardo fiquem juntos em um mesmo lado da mesa? Ao todo, há 6 possibilidades para escolher 2 lugares juntos do mesmo lado da mesa. Um no lado que tem 2 lugares, 2 no lado que tem 3 lugares e 3 no lado que tem 4 lugares. Uma vez escolhidas uma dessas possibilidades, Alice e Bernardo podem se sentar de 2 maneiras diferentes nesses lugares. Já os 4 amigos, que ainda estão de pé, podem se sentar nos 7 lugares vazios.
que vai dar 7. Aí após o primeiro se sentar vai ter 6 possibilidades. Após o segundo se sentar restará 3 possibilidades. E para o último sobrará 4 possibilidades. Aí multiplicando essas possibilidades eu tenho 840 maneiras diferentes. No total, os amigos podem se sentar à mesa multiplicando as 6 possibilidades vezes 2 vezes 840, que é igual a 10.080 maneiras diferentes. A alternativa correta é a letra C. 19ª questão. André partiu de Pirajuba e foi até Quixajuba e voltou sem parar, com velocidade constante. Simultaneamente, e pela mesma estrada, Júlio partiu de Quixajuba e foi até Pirajuba e voltou, também sem parar e com velocidade constante. Eles se encontraram pela primeira vez a 70 km de Quixajuba e uma segunda vez a 40 km de Pirajuba, quando ambos voltaram para a sua cidade de origem. Quantos quilômetros tem a estrada de Quixajuba a Pirajuba? Se x é a distância entre Pirajuba e Quixajuba, que estão representados pela letra P e Q em quilômetros, o primeiro encontro de André e Júlio ocorreu quando André tinha percorrido x menos 70 km e Júlio 70 km. O segundo encontro ocorreu quando André tinha percorrido x mais x menos 40, que era igual a 2 vezes menos 40 km, e Júlio x mais 40. Em cada um dos casos, eles levam o mesmo tempo para fazer o percurso. O tempo do primeiro encontro foi x menos 70 sobre velocidade 1 é igual a 70 sobre velocidade 2. O tempo do segundo encontro foi 2x menos 40 sobre velocidade 1, que é igual a x mais 40 sobre a velocidade 2. Dividindo as equações membro a membro, nós obtemos o seguinte, que x menos 70 sobre 2x menos 40 é o mesmo que 70 sobre x mais 40. Isso leva à equação 2x menos 100x, que é igual a zero, cujas raízes são x igual a zero e x igual a 70. Como Pirajuba e Quixajuba estão separadas por pelo menos 70 km, a raiz apropriada é x sendo igual a 170. Logo, a distância entre as cidades é de 170 km. 20ª questão. Pedro vai participar de um programa de prêmios que há uma urna contendo 4 bolas com valores diferentes e desconhecidos por ele, que serão sorteadas uma a uma até ele decidir ficar com uma delas. Ele observa que o valor das 2 primeiras bolas sorteadas e as descarta. Se o valor da terceira bola sorteada for maior que as 2 primeiras, ele ficará com ela, e caso contrário, ficará com a bola que restou. Qual é a probabilidade de Pedro ficar com a bola de maior valor? Nós numeramos as bolinhas de 1 a 4, da menor para a maior. Então, há 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24 ordens possíveis para a retirada das bolinhas, todas igualmente prováveis. Dessas retiradas, Pedro fica com um prêmio de maior valor nos seguintes casos. No primeiro caso, a bolinha 4 sai na terceira retirada. Nesse caso, seu número é necessariamente maior que as das outras 2 primeiras. Segundo, a bolinha 4 vai ser a quarta retirada, desde que a bolinha 3 saia em uma das 2 primeiras retiradas. Caso contrário, ou seja, se sair na terceira retirada, Pedro ficará com ela por seu número ser maior que as das 2 primeiras. O número de possibilidades para o primeiro caso é 3 que multiplica 2 que multiplica 1, que é igual a 6. Para o segundo caso, nós temos 2 possibilidades para a posição em que sai a bolinha 3.
caso ela saia em primeiro lugar, ou em segundo. Aí a segunda possibilidade para a bolinha que sai na terceira posição e uma possibilidade para a bolinha que sai na quarta retirada. Um total de 2 vezes 2 vezes 1, que é igual a 4 possibilidades. Logo, o número de casos favoráveis é de 6 mais 4, que é igual a 10. E a probabilidade de que Pedro tire o prêmio de maior valor é de 10 para 20, ou 10 para 24, que é o mesmo que 5 para 12. Logo, a alternativa correta é a letra D.